Turma, vamos dar início na nossa aula de língua portuguesa de hoje, tá? Utilizaremos o livro didático a começar lá na página 18. Então, lembrando, quem estiver sem o livro didático ainda, que ainda não conseguiu retirar lá na escola, então vai identificando as questões no caderno e colocando somente a resposta, tá bom? Quem estiver com o livro, faça no livro, tá bom? Então, vamos lá. Então, lá na página 18... Para iniciar, há uma variedade de textos que podemos escolher para ler. Divertir, informar, imaginar, fazer sonhar, o mundo da leitura tem muito para nos oferecer. Uma maneira de sabermos identificar os textos de que gostamos é conhecendo a forma como eles se apresentam. Então, a fábula, ela é uma composição narrativa em que os personagens são animais que apresentam características humanas, principalmente a fala. Então, vocês já devem ter percebido, né, que a maioria das fábulas, os personagens, que são os animais, eles falam como se fossem humanos, né? Toda fábula tem caráter educativo, então, ao final, ela traz um ensinamento. E essa mensagem educativa é chamada de moral da história. A fábula, então, ela busca passar, através das histórias, ensinamentos para os seres humanos, né? Esse tipo de gênero, ele apresenta uma narrativa curta e é escrita em forma de prosa ou de poema. Então, forma de prosa quando é um texto corrido, forma de poema quando é estruturado em versos e estrofes, né? Ela faz parte do gênero textual que se encaixa nos tipos de textos narrativos, apresentando os elementos estruturais como narrador, que é quem conduz, né, quem conta a história e conduz toda essa história para nós, os personagens, né, quem estão participando da história, o tempo e espaço, né, onde aconteceu, como aconteceu, e o enredo que vai contando o que aconteceu, o desfecho, né, da história, tá bom? Então, vamos lá, dar início agora na leitura da fábula A Cigarra e as Formigas, que provavelmente vocês já devem conhecer. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada, acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral da história: os preguiçosos colhem o que merecem. Essa fábula, ela foi escrita por Esopo, e foi traduzida por Heloísa Jã. Essa fábula aqui, ela foi retirada da Companhia das Letrinhas de São Paulo em 1994, entre as páginas 48 e 49. E aí nós temos uma ilustração também de Edward Julius sobre a fábula. Agora, lá na página 19, turma, sobre o autor. Esopo, segundo alguns relatos, era um escravo grego, contador de histórias que viveu por volta do século VI a.C. Não há uma data exata de seu nascimento e morte. O ilustrador Edward Julius nasceu em 1883 e morreu em 1957 no Reino Unido. Agora vamos para as atividades. Interpretação do texto. Número 1. Qual foi sua primeira impressão ao ler o texto? Então, aqui é uma resposta pessoal. Então, vocês vão conversar aí na casa de vocês
sobre a fábula, né? E aí vocês vão escrever qual foi a impressão ao ler esse texto, né? É uma resposta pessoal, então não tem certo ou errado, tá bom? Somente a opinião de vocês. Como aí não tem espaço para responder, então vocês podem responder no caderno, tá bom? Identifica a questão e coloca a resposta na frente. Número 2. Escreva em cada coluna o que é solicitado sobre os elementos da fábula. Então, lembra que eu falei para vocês que a fábula, ela tem alguns elementos, né? O tempo, o espaço, os personagens, o narrador, né? E o enredo, que conta como é a história. Então, aqui vocês vão tentar identificar alguns elementos, né? O tempo, lugar e personagens. Então, o tempo. Quando aconteceram os fatos da história? Então, acha lá alguma parte que fala sobre o tempo da história, né? E aí vocês coloquem aqui nesse quadro. Depois, lugar. Onde aconteceram os fatos da história? E por último, os personagens. Quem participou dos fatos da história? Número 3. Releia a fábula com os colegas e observe no texto. Primeiro, a fala do narrador, quem está contando a história. E depois, a fala de cada personagem, quem participa da história. Então, voltando aqui rapidinho. Lembrem que eu falei que narrador é quem está contando, narrando a história, conduzindo toda a história. Então, ele não aparece como o personagem participante ativo ali naquela história, tá? E a fala do personagem, ela sempre vem aparecendo com um travessão na frente, certo? Que indica que tem uma pessoa falando, tá bom? Porque como é um texto corrido, se não coloca também o travessão, a gente se perde nas informações, certo? Então, sempre que tiver 2 pontos e depois travessão, a gente sabe que ali tem a fala de algum personagem, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui na questão 3, na letra A, vocês vão copiar um trecho que mostra a fala do narrador e na letra B, um trecho que mostra a fala de algum personagem, tá bom?